Eu queria já convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 9. Eu quero ler esse texto com vocês. Estou ansioso por ler esse texto com vocês, porque é um texto muito bom, muito maravilhoso. Quero ler esse texto para a gente orar. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu vou ler na versão revista e atualizada, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Só até aí. Queria nesse momento que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e que a gente clamasse pelo nome de Jesus, como a gente já tem feito desde o início do culto, através dos louvores, mas que a gente honrasse a presença do Senhor hoje aqui. É por causa dEle que nós estamos reunidos, é por causa dEle que nós estamos vivos, é por causa dEle que nós estamos respirando, é por causa dEle que nós estamos aqui nessa manhã. Então eu queria convidar você com as suas próprias palavras aí, já começar a honrar a presença do Senhor, a falar: Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor, eu estou ansioso por Te ouvir, Senhor, nós Te amamos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para Te contemplar. Ah, Jesus, assim como João teve essa experiência, assim como João pôde olhar para o céu e ver a Tua glória e ver a Tua pessoa, Senhor, permita-nos contemplar a Tua beleza, permita-nos contemplar a Tua presença, Senhor. É tudo sobre o Senhor. Nós não estamos aqui, ó Pai, simplesmente para prestar uma obrigação, para cumprir com uma religiosidade. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para ver o Senhor, nós estamos aqui para contemplar o Senhor, para ouvir a Tua voz, para meditar na Tua palavra, para honrar a Tua presença. Não há companhia melhor do que o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós abrimos os nossos corações nessa manhã, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Fica à vontade nesse lugar, Pai, e que durante essa mensagem, que durante essa reflexão, o Senhor vá tratando com cada coração aqui presente. Pai, que o Senhor venha fazer essa semente que vai ser lançada a frutificar a 30, 60, 100 por 1. Senhor, surpreenda-nos mais uma vez, Pai, com a Tua glória. Surpreenda-nos mais uma vez, Senhor, com a Tua presença. Senhor, nós somos gratos pelo Senhor, nós somos gratos pelo dom do Teu Espírito Santo. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor está vivo e reina entre nós, reina sobre nós. Pai, fica à vontade nesse lugar, Pai. Que o Teu Espírito Santo passeie no nosso meio, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, fale aos nossos corações. Pai, que o Senhor remova o coração de pedra, coloque o coração de carne. Que o Senhor derreta, Pai, toda a frieza espiritual das nossas mentes, dos nossos corações. E nós sejamos aquecidos e reavivados pelo Teu poder e pela Tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós honramos a Tua presença nesse lugar. Fica à vontade entre nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Eu terei voz em nome de Jesus até o final dessa mensagem. Eu vou conseguir falar tudo o que o Senhor preparou. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o versículo 20 que a gente leu, fala, é o início ali da narração do livro de Apocalipse. Apocalipse foi um livro escrito pelo apóstolo João, né? Unânime o entendimento de que foi João, o apóstolo João, quem escreveu o livro de Apocalipse. E a gente ainda está na série de mensagens dos discípulos, que é Jesus e os escolhidos. E hoje a gente vai falar sobre o apóstolo João. O apóstolo João, não sei quantos estavam aqui ou quantos ouviram no YouTube, a última vez que eu preguei sobre um discípulo, sobre um apóstolo que a gente tinha pouquíssima informação, não sabia nada quase, né? Que era Tiago, filho de Alfeu. Hoje, a gente vai falar de um dos discípulos mais influentes dos 12 ali. Um dos discípulos mais influentes, para você ter ideia, ele foi o segundo maior autor do Novo Testamento. Então, o maior autor foi Paulo, que escreveu 13, né, se a gente considerar a autoria de Hebreus, 14 livros do Novo Testamento. E João vem em segundo lugar ali com 5 livros do Novo Testamento. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode falar sobre João, né? Só sobre João dava uma série de mensagens. Então, é muita coisa, né? Ele tem o Evangelho, segundo João, ele tem o livro de Apocalipse e tem as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João. Então, é alguém sobre quem a gente pode falar muita coisa. E eu, particularmente, meu evangelho preferido é o Evangelho de João. Não sei se alguém compartilha comigo desse sentimento, mas dos evangelhos que a gente tem, que são os 4, né? Mateus, Marcos e Lucas, e João. João é o diferenciado, né? João é o que não é considerado um evangelho sinótico. Então, ele traz uma profundidade teológica, assim, fenomenal, né? Tem textos que a gente, por exemplo, só encontra em João, no evangelho de João, como o famoso João capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus... Cada um falou na sua versão, mas todo mundo sabe, né? Então, se não é o versículo mais famoso da Bíblia, é um dos mais famosos. E está onde? No Evangelho de João. Um outro versículo muito conhecido é o João capítulo 14, versículo 6, que diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só temos em João essa declaração de Jesus. Então, João foi alguém que vivenciou, que experimentou uma intimidade diferente com Jesus. Tinham 3 discípulos que eram os discípulos mais próximos ali de Jesus. João era um desses, Pedro, Tiago e João. João fazia parte desse círculo íntimo de Jesus, que presenciou eventos que mais ninguém presenciou, como a ressurreição da filha de Jairo, como a transfiguração, como a oração no Getsêmani. Só esses 3 discípulos presenciaram. E desses 3, só um deitou no peito de Jesus. Só um reclinou a cabeça. Imagina, meu irmão. João ouviu as batidas do coração de Jesus. Rapaz, isso daí é outro nível de intimidade. João deitou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, João capítulo 13. Então, assim, João era o cara, e a gente tem muito para aprender sobre João, né? E eu quero hoje trazer, através dessa palavra, a postura de João, ali no livro de Apocalipse, né, no versículo 9 do capítulo 1, a gente vê que João está numa ilha chamada Patmos, né, na ilha de Patmos. E nesse versículo 9 a gente já vê, né, algumas informações interessantes. Primeiro, o autor, né, do livro de Apocalipse, que ele fala, eu, João. A gente vê também onde ele está, que ele fala, né, que ele está na ilha chamada Patmos, e a gente vê também por que ele está ali. Por que ele está ali? No versículo 9, pode colocar para a gente o versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Só que, às vezes, a gente pode pensar em ilha, né? A gente pensa o quê? Na Ilha do Mel, né? A gente pensa em Ilha Bela, a gente pensa ali em Fernando de Noronha, né? Umas ilhas assim top, linda, paradisíaca. Eu nem sei se era bonito assim a Ilha de Patmos, mas eu sei que ele não estava ali para passear.
Ele não estava ali de férias. Ele estava ali por causa da palavra e do testemunho. Ah, Johnny, ele foi ali para pregar? Não, ele foi ali porque ele estava sendo perseguido. Ele foi perseguido pelo imperador Domiciano, que mandou ele para lá como para isolar ele. Ele foi para lá para ficar preso na ilha, para ficar isolado por causa da palavra de Deus, né? Há alguns relatos que dizem que até tentaram matar João, né? Colocaram ele lá numa caldeira de óleo fervente e ele saiu ileso daquele caldeirão. Né? Há alguns relatos que falam sobre isso. E aí, como João, né, tentamos matar, não conseguimos, então vamos mandar ele para uma ilha lá, deixa ele quieto lá, sozinho, onde ele não possa pregar e ficar quietinho lá no canto dele. Então, João, ele estava lá nessa ilha por causa disso, por causa da perseguição. Ele estava lá aprisionado, ele não estava lá de férias, ele não estava lá passeando. E aí, o que é interessante para nós perceber é que, assim, João, ele sendo esse discípulo tão íntimo de Jesus, ele sendo essa pessoa que era tão influente naquela época, na igreja primitiva, um dos líderes da igreja, né, fazia parte ali do círculo mais íntimo de Jesus e tudo mais, esse cara, ele está no final da vida dele, né? Apocalipse foi escrito ali mais ou menos para 90 depois de Cristo, né? 90, entre 90 e 96. Então, João, ele devia estar lá pelos seus 80, 90 anos. Ele está no final da vida dele e ele está preso. Ele está numa ilha, aprisionado, não está curtindo férias. Ele estava sendo perseguido por causa do evangelho, por causa da palavra e do testemunho. E ele começa esse texto que a gente leu falando, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ou seja, a primeira coisa que eu queria que a gente observasse nesse texto aqui é que, rapaz, ele até estava vivo, né? Tá bom, temos um ponto positivo aí, porque nessa época provavelmente todos os outros discípulos já tinham morrido. Todos os outros foram martirizados. João foi o único que não foi martirizado, que morreu de velhice, né? Que morreu de formas naturais. Mas ele está vivo, mas ele está no final da vida dele, depois de ter seguido Jesus, depois de ter sido fiel, depois de ter sido companheiro íntimo do mestre, depois de ter feito tantas coisas boas, tantas boas obras, ele está no final da vida dele preso, numa ilha, atribulado. Ele falou aqui, companheiro na tribulação. Ele está mal, gente. E aí o que faz a gente refletir, que eu queria trazer para a nossa reflexão é, rapaz, será que esse é o final da história de um discípulo de Jesus? Isso é um final digno de alguém que foi fiel? De alguém que perseverou, de alguém que foi uma pessoa, né, boa ali, que fez o bem, que seguiu Jesus, né? Poxa, terminar desse jeito? João... Só que é interessante porque, assim, eu não consigo notar nas palavras de João esse peso que eu trouxe para você aqui. Esse pensamento de, ai meu Deus, tadinho de mim que estou aqui nessa ilha, fiz tanto pelo Senhor, fiz tanto por Jesus e olha como Ele me retribui. Não consigo ver isso nas palavras de João, né? Eu até coloquei aqui um pouco de sentimento, mas eu não consigo ver isso aqui no relato de João. Pelo contrário, em vez de uma posição, em vez de uma postura passiva e vitimista, né? Pessoal, estou sofrendo demais, está difícil, olha, rapaz, esse negócio de seguir Jesus, não sei se valeu a pena não. Em vez dele falar isso, ele posiciona numa postura ativa. Ele fala, eu sou irmão vosso e companheiro na tribulação. Que tribulação? Na tribulação que vocês estão vivendo também. Porque quando o livro de Apocalipse foi escrito, a igreja estava sendo perseguida. A igreja de Jesus estava passando por uma perseguição, uma tribulação severa. Então João está falando, eu sou companheiro, eu sou irmão de vocês, nisso que vocês estão passando. Na tribulação que vocês estão enfrentando, eu estou enfrentando também. Estamos juntos, vamos que vamos. E João, ele entendeu isso. Ele entendeu que a vida com Jesus não é uma vida de mar de rosas. Não é uma vida de facilidades, não é uma vida de só pastos verdejantes. O Salmo 23 fala que Ele nos conduz a esse lugar de pastos verdejantes, mas Ele também diz no Salmo 23 o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Então, assim, o fato do Senhor ser o nosso pastor não nos isenta
de que a gente vá passar pelo vale da sombra da morte, de que a gente vá passar por situações difíceis, situações complicadas, mas a gente precisa confiar e crer que mesmo passando por todos esses vales, Ele está nos guiando a pastos verdejantes. Amém? Ele está nos guiando às águas tranquilas. E João, ele entendeu isso, tanto é que só em João também, só no Evangelho de João, a gente encontra o texto que está lá em João capítulo 16, versículo 33, que Jesus fala assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus, ele não mentiu para nós, Jesus, ele não nos iludiu, não falou: olha, fica tranquilo que se você me seguir, não vai ter aflição, se você me seguir, não vai ter problema. Jesus não falou isso, e João entendeu. Jesus falou: vocês vão passar por aflição, hein? Olha, se tem uma coisa que eu posso garantir para vocês, é a aflição, vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ao mesmo tempo que Jesus nos alerta sobre as aflições, Ele nos prepara sobre as tribulações que nós vamos passar, Ele está nos falando isso para que a gente tenha paz, porque Ele venceu o mundo. Então, se você for anotar, eu queria que você anotasse uma primeira frase aí. O discípulo de Jesus, ele não está isento de tribulação, mas ele tem garantia de amparo. O discípulo de Jesus não está isento de tribulação, mas ele tem garantia de amparo. Então, no Senhor Jesus, nós vamos passar também por momentos delicados, momentos difíceis, momentos que a cabeça vai explodir. Só que em Jesus a gente tem uma paz que só Ele pode nos dar. Em João também, capítulo 14, versículo 27, João fala que eu dou uma paz para vocês, Jesus, né? Eu dou uma paz para vocês que o mundo não pode dar. Então, a paz que o Senhor tem para nós é uma paz que vai além do entendimento. É uma paz que excede o entendimento, o conhecimento das circunstâncias. Então, a gente pode ter paz no Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você pode ler esse texto comigo? Esse texto é uma verdade para nós, não é, irmão? Vamos ler junto esse texto no 3? 1, 2, 3. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia! A gente não é paralisado por qualquer tribulaçãozinha, não. A gente não pode ser, porque o Senhor está conosco. Aquele que já venceu todas as coisas, eu venci o mundo, Ele falou. E Ele falou também: não te desampararei, nem te deixarei. Ele deixou para nós uma promessa, Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Então Ele está conosco, a gente tem essa garantia, a garantia da companhia, a garantia da presença, a garantia do refúgio, a garantia do amparo, mesmo em meio às tribulações. E João, ele não fala só isso. Ele não, no versículo 9 de Apocalipse capítulo 1, ele fala: irmão vosso, na tribulação, no reino. Então não é só a tribulação. Jesus também instaurou um reino, o reino dos céus aqui na terra. E ele falou, quando a pregação dele era: o reino dos céus é chegado. O reino dos céus chegou. Então, a gente não vive também só a tribulação, né? A gente vive um reino e a gente pode viver, vivenciar, desfrutar desse reino do Senhor. Nós fomos chamados para sermos reino e sacerdócio, reis e sacerdotes. Então, o Senhor nos chamou também para reinar, não no sentido de governar, de mandar, mas de exercer a autoridade dos céus aqui na terra. Amém, meu irmão? O Senhor nos chamou para isso, e nós somos embaixadores desse reino aqui na terra. Então, a gente vai passar pela tribulação, mas a gente não vai passar pela tribulação cabisbaixo. É claro que tem momentos, né? Pode chorar, não estou falando que não pode chorar, não. A gente vai passar por momentos cabisbaixos e tudo mais, mas a gente não pode viver assim. A gente não pode viver só na tristeza ali, só no choro, porque também foi deixado para nós um reino que vai além daquilo que a gente consegue ver de forma natural, um reino que é dos céus para cá, que não é daqui para lá, é de lá para cá. Então não é segundo o padrão da terra, é segundo o padrão do céu. A gente precisa viver de acordo com o padrão do céu.
E aí esse reino instalado aqui nas nossas vidas e através das nossas vidas, a gente vai viver bem. Que isso, está prometendo só coisa boa? Claro que não, acabei de falar que a gente vai passar por tribulação. Só que a paz que excede todo o entendimento vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E a gente vai andar de cabeça erguida, não por orgulho, não por presunção, mas porque os nossos olhos não estão aqui, mas estão no reino dos céus. Os nossos olhos estão na eternidade. Então, João está falando, eu sou irmão vosso, companheiro vosso na tribulação. Sei o que é passar por tribulação, mas sou companheiro de vocês também no reino, e por isso, na perseverança. João fala, irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Então, tanto nos baixos, na tribulação, como nos altos, no reino, João estava ali, perseverante. Eu não sei se você conhece alguém assim, espero que você não seja assim, mas existem pessoas que se achegam ao Senhor apenas quando estão no baixo, apenas quando estão passando por tribulação, apenas quando estão, rapaz, eu vou ter que ir na igreja esse final de semana, que as coisas, está dando tudo errado lá na empresa, está dando tudo errado lá na minha casa, meus filhos estão uma loucura, meu marido está enchendo a paciência, nossa, essa semana eu vou ter que ler a Bíblia. E aí a gente recorre para Jesus porque está dando tudo errado, meu Deus, um caos. Aí a gente corre para os pés do Senhor. E a gente não tem que fazer isso? Óbvio, tem que fazer isso sim. Só que o que o João está nos ensinando é que, tanto nos baixos como nos altos, a gente precisa perseverar. A gente precisa permanecer. Então está tudo ruim, corre para Jesus mesmo. Mas se está tudo bom, não vai embora de Jesus não. Fica com Jesus também. Não é porque você está passando por um momento tranquilo na sua vida, né, sem muitos boletos, sem muitos problemas, que você não precisa orar, que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa vir à igreja. Então a gente precisa permanecer, a gente precisa perseverar. Esse é o segredo do Evangelho, gente. O segredo do Evangelho é permanecer. Porque se uma pessoa diz para Jesus, Senhor, eu vou te seguir, e aí começa a seguir, aí Jesus faz uma curva, ele, não, esse caminho eu já não gosto muito, vou para cá. Acabou tudo. A gente precisa permanecer, a gente precisa perseverar em seguir o Senhor. João, ele também fala sobre isso. Cadê? João, capítulo 15, versículo 9, o Evangelho de João. Jesus fala assim, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então a perseverança, a permanência, ela independe da circunstância. Seja na tribulação, seja no reino, seja mal, seja bem, persevere. João nos ensina essa primeira lição aí. Ele era nosso irmão, nosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Então, independente das circunstâncias, assim como João, nós precisamos permanecer. E aí, João, ele estava, como eu falei, né, na ilha de Patmos por perseguição. Ele não estava ali a passeio. E num contexto caótico e improvável, João, ele estava, e eu vou explicar isso para você, é sobre isso que a gente vai falar hoje. João, ele estava no lugar certo. Repita comigo, João estava no lugar certo, ouvindo a coisa certa e vendo a coisa certa. Então são esses três verbos que a gente vai aprender a se atentar através da história de João. Como nos posicionarmos diante de cenários desafiadores, caóticos, improváveis. Como que deve ser a postura de um discípulo de Jesus diante das nossas ilhas de Patmos. Eu não sei qual é a ilha que você está vivendo hoje. Não sei qual que é o Patmos que você está vivendo hoje. Né? Qual que é a tribulação, qual que é o desafio. Mas através dessa palavra aqui, o objetivo dessa palavra é que João mostre para nós como que nós devemos nos portar diante disso. E aí no versículo 10, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João fala assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Em outras versões, ele fala, estava eu em espírito no dia do Senhor. Então, o primeiro verbo é estar no lugar certo. João, ele estava numa ilha por perseguição, isolado, silenciado naquele lugar, já idoso, velho, numa circunstância, num contexto desafiador. Só que
o versículo 10 mostra para nós que ele estava ali, mas também não estava ali. O corpo dele estava ali, mas a mente dele estava em outro lugar. Achei-me em espírito, estava em espírito no dia do Senhor. O texto mostra para nós que João ele estava ali, mas ele estava tendo uma visão do céu. A gente leu aqui o que ele viu. Ele viu, né, alguém com cabelos alvos como a lã e brilhando, o seu rosto brilhava como o sol no seu esplendor. Então, João ele estava numa ilha, estava numa circunstância completamente desfavorável, mas a circunstância não impediu ele de ver o Senhor. A circunstância não impediu ele de viver e desfrutar, de experimentar tudo que Deus tinha para ele naquele momento. Então ele estava ali no meio da tribulação, no meio da perseguição, mas ele estava no lugar certo. E onde é esse lugar certo? No Espírito. É assim que a gente deve andar. Há um tempo atrás, a gente teve uma série de mensagens, né, andando na terra com a cabeça no céu. Quanto lembram dessa série? A gente teve essa série de mensagens, talvez, né, a gente tenha que recapitular essa série, voltar lá no YouTube, ouvir umas mensagens, porque é assim que a gente precisa viver aqui na terra. A gente vive aqui na terra com os pés no chão mesmo, com os pés aqui, né? Ninguém anda flutuando, não que eu tenha visto algum de vocês flutuar. Então, ninguém anda flutuando aqui, a gente anda com os pés no chão, só que a nossa mente precisa estar lá em cima, precisa estar na eternidade. Nossa mente, o nosso pensamento, Colossenses capítulo 3 fala sobre isso. Né? Assim como vocês já que vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Nós precisamos olhar para cima, nós precisamos pensar na eternidade. A gente anda aqui na terra, mas com a cabeça no céu. A gente precisa viver dessa maneira. A gente precisa viver de maneira que as nossas ilhas de Patmos, elas não determinem a forma como a gente vai viver a nossa vida. E muitas vezes a gente vive assim, a gente vive influenciado pelo contexto que a gente está. Se a nossa casa está um caos, já era, a gente é o caos. Se o nosso emprego está uma tribulação, então a gente é atribulado. A gente aceita para nós o que o contexto determina, só que nenhum contexto determina ou pode determinar quem você é. O contexto pode até influenciar, mas quem determina quem você é a palavra de Deus. Quem diz quem você é a palavra de Deus. Então, assim, se você tem sido influenciado demais pelo seu contexto, esse é um alerta para você, meu irmão. Você não precisa ser o que o contexto social onde você está inserido determina que você seja. Você não precisa ser o que as pessoas dizem que você é. Você não precisa ser o que as pessoas ao seu redor, as circunstâncias, os locais que você habita ali, convive. Você não precisa ser o que esses locais dizem sobre você, determinam sobre você. A gente tem um exemplo muito claro. Eva estava onde? No jardim do Éden. Eva estava no paraíso. Só que a mente dela não estava, por um momento ali, não estava no Senhor, não estava em Deus. Ela deu ouvidos a quem? A serpente. Mas onde é que ela estava? No paraíso, meu irmão. Ela estava no jardim do Éden, estava bem demais. Ou seja, o contexto até influencia, mas não determina as nossas ações, não determina quem a gente é. João, pelo contrário, estava numa ilha por perseguição, estava numa ilha silenciado, exilado, só que ele estava lá e não estava triste, não estava chorando, não estava reclamando, não estava murmurando, ele estava contemplando a glória do Senhor, na ilha, e a Eva estava no jardim. Então, que a gente entenda isso nessa manhã. O contexto não pode te deixar do jeitinho que eles querem. É claro que, se você tem frequentado lugares onde as coisas só, né, te empurram para o mau caminho, aí você tem que rever os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você anda. Só que não é isso que vai determinar quem você é. O que vai determinar quem você é o que Deus diz sobre você. E aí, por isso, a gente precisa andar em Espírito. Andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25 fala sobre isso. Os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Então a gente precisa andar no Espírito. A gente precisa andar não alimentando a nossa carne, mas dando liberdade, dando vazão para o Espírito de Deus conduzir as nossas vidas. É assim que a gente vai viver de forma que agrada a Deus, afinal, são esses os adoradores que o Pai procura. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então a gente precisa se portar como pessoas espirituais, não como pessoas carnais. Agora, antes do culto, a gente estava ali na sala de transição e a gente comentou, né, um exemplo que é muito cotidiano. A gente, nessa busca por ser pessoas espirituais, a gente busca muito os dons, né? Os dons espirituais. Eu quero falar em outras línguas, eu quero profetizar, eu quero ter dons de curar, eu quero tal, né? Para ser muito espiritual. Só que aí, se alguém fecha você no trânsito, rapaz, aí você fala em outras línguas, né? Aí você profetiza sobre a vida daquela pessoa toda sorte de bênçãos espirituais. Então, a gente não pode viver de maneira, uma espiritualidade rasa. A gente não pode viver uma espiritualidade que se restringe só a esse ambiente aqui da igreja. Aqui a gente levanta a mão, aqui a gente ajoelha, aqui a gente se rende, aqui a gente, né, tudo, canta bonito. E lá fora, a nossa espiritualidade precisa ser constante, precisa ser diária, precisa ser em todos os momentos da nossa vida. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E como que a gente anda no Espírito? Gálatas, esse mesmo texto, um pouquinho antes, no versículo 22, Paulo fala para nós, o fruto do Espírito, ou seja, a ação do Espírito nas nossas vidas, o que a presença dele produz nas nossas vidas é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é isso que você tem manifestado na sua vida? É isso que você tem manifestado lá no seu trabalho? É isso que você tem manifestado onde, né, você vive, lá na sua vizinhança, no seu prédio, condomínio, na faculdade, onde você estuda? São essas características aqui? Está faltando alguma coisa? Será que está faltando amor? Será que está faltando alegria? Será que está faltando longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? O que está faltando? Porque essas coisas aqui precisam existir em nós. Essas coisas precisam ser manifestas através das nossas atitudes. Isso é o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Então não é que a gente vai ser bonzinho, é que o Espírito Santo de Deus em nós produz bondade. Então a gente vai andar aqui na terra, não querendo ser simplesmente pessoas boas, mas ser pessoas cheias do Espírito Santo. Ser pessoas que andam no Espírito, e o Espírito em nós, o Espírito em nós vai fazer, o Espírito em nós vai agir, o Espírito em nós vai revelar coisas que nós, agindo pelas nossas próprias forças, não conseguiríamos fazer. É o Espírito em nós. E como que isso vai ser revelado? A gente vai andar com os pés na terra, mas com a mente no céu, e por causa da nossa mente no céu, a nossa boca vai falar o assunto do céu. As nossas mãos vão agir com bondade, os nossos lábios vão falar com amor. A gente vai expressar o fruto do Espírito se a gente andar no Espírito. Então o Senhor, Ele está nos convidando nessa manhã para, assim como João, independente do contexto, independente da circunstância onde você se encontra, que você revele o fruto do Espírito lá. Que você ande no Espírito lá, que você, assim como João, se ache no Espírito, achei-me no Espírito, que você ande no Espírito, que você esteja no Espírito, e não dê lugar à carne. Nós já crucificamos a carne, nós não podemos nos deixar ser amoldados pelo nosso contexto. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala sobre isso. Não vos conformeis com este século, não tomais a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém? Então a gente precisa não se conformar, não se amoldar ao padrão deste mundo. Se a gente está andando igual todo mundo anda, se a gente está indo no mesmo sentido que todo mundo vai, se a gente fala igual todo mundo, se a gente age igual todo mundo, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa,
provavelmente você está se amoldando, está tomando a forma deste século. E o convite de Paulo para nós é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que a gente vai fazer isso? Andando no Espírito. É andando no Espírito, é estando no Espírito, que a gente vai experimentar esse novo nível que o Senhor tem para nós. O segundo verbo que eu falei, o primeiro foi estar, o segundo ouvir. No versículo 10 ainda, João fala: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. E aí, mais uma vez, João estava num contexto desfavorável. João estava numa ilha por perseguição. E João, mesmo nesse contexto, numa ilha, gente, quem que você ouve numa ilha? Na ilha você está lá isolado. Você olha para um lado, não tem nada. Tu olha para o lado, é mar. Tu olha para o outro, um coqueiro. Eu sei lá o que tinha naquela ilha. Mas provavelmente, né, você imagina uma ilha, você já pensa num coqueiro, pensa no mar, pensa na areia, pensa em pedra, rocha. Quem que João tinha para ouvir ali? Só a água do mar mesmo, só o passarinho cantando, os bichinhos. Mas João, ele está, nesse contexto desfavorável, ouvindo o Senhor. Ele está ouvindo uma voz que vem do Senhor. E é interessante porque a gente precisa pensar, o que a gente está ouvindo hoje? Quem que nós estamos ouvindo hoje? Talvez você esteja ouvindo muitas opiniões, até sobre você. Talvez você esteja ouvindo pessoas falarem nas suas costas, mal de você. Rapaz, fiquei sabendo que fulano falou isso e tal, sobre você, não sei o quê. Talvez a gente esteja dando ouvido para muitas vozes. Só que a voz que nós precisamos nos atentar, qual é? É a voz do Espírito, é a voz do Senhor, é a voz de Deus para nós, é aquilo que Ele tem para falar para nós. Então a gente precisa se concentrar em ouvir a voz dEle, a gente precisa, como o pastor João sempre fala, silenciar os ruídos para a gente se atentar à voz do Senhor. Meus amigos, eles brincam, né, me zoam, porque às vezes eu não escuto bem. E aí, minha esposa, inclusive, está balançando a cabeça ali agora. Eu não escuto muito... Não escuto muito bem, já brigou comigo algumas vezes, porque ela fala alguma coisa e eu, o quê? E aí ela tem que repetir. Aí eu, o quê? Eu tenho que repetir. E aí, acontece quase todo dia isso, né? Desculpa, meu amor, perdão aqui em frente a toda a igreja, te peço perdão. Mas, às vezes, a gente faz isso, eu faço isso, eu, o quê? O quê? E aí, forço a pessoa a repetir. E aí, ninguém gosta, né, de ficar repetindo toda hora a mesma coisa que falou. Não ouviu, não? E aí, eu fico repetindo. O quê? Às vezes é por causa da minha audição, que é um pouco prejudicada. Mas, às vezes, é porque minha cabeça está viajando em outra coisa. Às vezes, eu estou distraído com outra coisa. E será que não é isso que está nos atrapalhando a ouvir a voz de Deus? Será que não é porque a gente está muito distraído com outras coisas? Às vezes a gente fala que Deus está em silêncio. Eu queria tanto uma resposta de Deus, estou atrás de uma resposta, que eu preciso de uma direção, tal. Mas você está parando para ouvir mesmo? Ou está distraído com todas as coisas aí ao redor? Está distraído com as redes sociais? Está distraído com, sei lá, com conversas paralelas, né? Talvez você esteja tendo dificuldade de ouvir ao Senhor porque você está dando mais atenção para outras vozes, está dando mais atenção para outros ruídos, para outras opiniões, outras que não é a voz do Senhor. Uma coisa que não tem como a gente fazer é reclamar que o Senhor não está falando conosco se a nossa Bíblia está fechada numa gaveta, por exemplo. Não tem como a gente reclamar que Deus não está falando com a gente se a gente não está... A Bíblia tem alguns apelidos, né? Um deles, palavra de Deus, outro, boca de Deus, ou seja, Deus está falando ali constantemente, é só a gente fazer isso aqui, ó. Tcharam! E aí a gente ouve nesse passo de mágica, a gente ouve a voz do Senhor falando conosco. Então não tem como a gente reclamar de que Deus está em silêncio se a gente não está fazendo a nossa parte de abrir a Bíblia, de ler a palavra de Deus, de ter um contato diário, precisa ser diário, um contato diário com a palavra de Deus. Talvez a gente não tenha tempo para isso, porque a gente está distraído com muitas outras coisas. E aí o Senhor está chamando a nossa atenção hoje. Eu quero falar com vocês.
né? Tem alguns livros que falam sobre isso, que Deus ele é falador mesmo, ele gosta de falar, ele fala muito, Deus fala muito. Só que a gente não ouve. Por que a gente não ouve tanto assim? Se Deus fala tanto, por que a gente não ouve? Porque os nossos ouvidos não estão, né, sintonizados ali na frequência do céu. Os nossos ouvidos estão sintonizados na frequência da terra. Então, a gente precisa sintonizar a nossa audição, a voz do Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Né? Eva, né, mais uma vez, Eva estava no paraíso e ouviu o Senhor? Não, ela ouviu a serpente. E, irmãos, a serpente, ela tem uma fala assim que é sutil, uma fala que, né, é convincente ali. Ah, mas foi isso mesmo que ele falou? Ah, mas será que... E a gente não percebe. E eu queria que você abrisse seus olhos aqui hoje, ligasse uma antena aí. Cara, será que não tem, né? Será que eu não estou ouvindo uma vozinha sutil, né, que está entrando na minha vida, que está entrando na minha casa e eu não estou percebendo, que não é a voz do Senhor? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e você orasse ao Senhor, falasse: Senhor, me mostra, tem alguma voz, tem algum ruído sutil que está entrando na minha vida, na minha casa, e eu não estou percebendo, me mostra agora, Senhor, em nome de Jesus. Ore isso agora. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, meu Deus. Revela para nós, Senhor, som dos nossos corações. Há alguma voz, há algum ruído que está entrando na nossa mente, que está entrando no nosso coração, que está entrando na nossa casa, de forma sutil, que não vem do Senhor. Senhor, mostra-nos, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos silenciar todos os ruídos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. João, ainda nesse capítulo 1, ali no final, no versículo 15, a gente leu, João fala que essa voz que ele ouviu era como a voz de muitas águas. O pastor Luciano Subirá, ele tem até um livro sobre isso, né, a voz de muitas águas, e ele faz uma comparação com uma cachoeira. A cachoeira, você está ali próximo da cachoeira, aquele barulho, né, aquele ruído, não sei se é branco ou marrom, tanto ruído hoje, né? Tanta cor para ruído. Eu não sei qual é o nome do ruído, mas aquele ruído lá, e você fica com dificuldade de ouvir as outras coisas, né? Fica com dificuldade de conversar perto de uma cachoeira, debaixo de uma cachoeira. E a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Quanto mais próximo a gente está da cachoeira, menos a gente ouve os outros ruídos. Então, talvez a voz do Senhor esteja baixa, esteja num volume assim diminuto na sua vida, que talvez você esteja longe. Às vezes acontece lá em casa também, né? Ela está na cozinha, eu estou no quarto, ela fala alguma coisa, eu, o quê? Eu estou longe. E aí, quando a gente está longe, a gente não consegue ouvir direito. Então, o que a gente precisa fazer para ouvir bem o Senhor? Se aproximar da fonte, se aproximar da cachoeira, se aproximar da voz de muitas águas. E à medida que nós nos aproximamos, através da palavra de Deus, através da comunhão aqui na igreja, através da oração, à medida que nós nos aproximamos, mais eficientes nós seremos em discernir, em ouvir, em interpretar aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. Jesus fala em João também. João é maravilhoso, né? Praticamente estou citando João aqui. João, Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas sabem quando eu chamo, Jesus fala. Elas sabem quando eu chamo, porque elas conhecem a minha voz. Então, nós como ovelhas do Senhor precisamos saber discernir quando é o Senhor que está falando e quando não é o Senhor que está falando. Como que a gente discerne? Com intimidade, com relacionamento. À medida que nós nos aproximamos dele, mais a gente vai aprender e discernir a voz do Senhor, a voz do nosso pastor. Amém? Um exemplo interessante, acho lindo, é poético, mas é real, é profundo, a gente consegue perceber isso através da vida de Davi. Davi, no Salmo 62, olha que interessante que ele fala: uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Como assim? Deus falou uma vez? Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi.
cara estava tão sensível, o cara estava tão atento à voz do Senhor, que ele ouviu uma vez e aquilo ficou ecoando ali. Ficou ecoando no ouvido dele. Ele falou uma vez, eu ouvi duas. De tão atento, de tão apaixonado, sabe? Como Maria, sentada ali aos pés de Jesus, ela estava atenta, ela estava querendo ouvir, estava sedenta por ouvir as palavras do Mestre, por ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. E é assim que a gente precisa se comportar diante de Jesus. A gente precisa ficar com os ouvidos atentos, com os ouvidos sensíveis àquilo que Ele vai nos falar. A gente precisa fazer assim como Davi. Uma vez falou Deus, duas eu ouvi. A nossa busca por ouvir ao Senhor precisa ser intensa. Precisa ser de verdade, precisa ser frequente, precisa ser diária. Um outro exemplo interessante é o exemplo de Samuel. E esse aqui é muito interessante, porque Samuel, no capítulo 3, fala sobre o chamado nele. 1 Samuel, capítulo 3, fala sobre o chamado do profeta Samuel. Samuel era uma criança ainda. E o texto começa dizendo que naqueles dias as visões do Senhor eram escassas. Quase não se tinha visão do Senhor. Não tinha profeta? Tinha profeta. Mas ainda assim, as visões do Senhor eram escassas. E aí o texto continua. Naqueles dias, as visões do Senhor eram escassas. Falou Deus a Samuel. Chamou Deus a Samuel. Samuel ouviu uma voz. Samuel, Samuel. Samuel, criança, ainda não sabia do que se tratava. Depois ele entende que era o Senhor chamando. E tem uma palavra do Senhor para entregar para Eli, para a nação de Israel. Só que olha que interessante, naquele tempo as visões eram escassas. Ninguém estava vendo nada. Estava todo mundo no escuro. Só que no escuro, a gente ainda ouve. No escuro, a gente ainda consegue ouvir. Tem alguém que fica surdo no escuro? A gente pode ficar cego, né, de não conseguir enxergar nada. Mas a gente ainda ouve. E isso é uma palavra para os nossos dias hoje. Se você se encontra numa situação onde você não consegue ver saída, onde está tudo escuro, onde você não sabe para onde ir, eu tenho a solução para você. A solução não é ver o caminho. A solução é ouvir o caminho. A solução é ouvir o guia. A gente tem um guia, a gente tem alguém que vai nos ensinar, que vai nos mostrar qual é a direção, para onde ir, se é para a direita, se é para a esquerda. Ainda que no escuro, a gente ouve, pelo menos deveria. Talvez ao seu redor tenham pessoas que são cegas espirituais, pessoas que não conseguem perceber, discernir ali, né, entender o que o Senhor está fazendo, mas se naqueles dias as visões eram escassas e teve alguém que ouviu ao Senhor, o mesmo pode acontecer com você. Num contexto, numa circunstância onde ninguém vê nem enxerga nada, você pode ser a boca de Deus para aquele momento, para aquelas pessoas, porque você ouviu a Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado, vamos ser o profeta Samuel dessa geração. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O segundo verbo, terceiro verbo, né? Ver. Então, o primeiro, estar, o segundo, ouvir, terceiro, ver. No versículo 12, fala assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que nós temos visto nas nossas ilhas de Patmos? Quem que nós temos visto? Para onde nós temos olhado? Talvez você seja o tipo de pessoa que olha sempre o copo meio vazio, né? Você olha sempre ali para o problema, para a circunstância desafiadora, para aquilo que está dando errado.
Ou talvez você seja a pessoa que olha sempre o copo meio cheio também. Você olha sempre o copo meio cheio. Não, tá bom, assim, tá cheio, tá bom, né, e tal. Tem um monte de problema e tá olhando, não, mas isso aí e tal, né, vai dar vitória a Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a não ser nem otimista simplesmente, nem pessimista, nem olhar o copo meio cheio, nem olhar o copo meio vazio, mas eu quero convidar você a olhar para a água da vida. A água da vida é o Senhor, os nossos olhos precisam estar no Senhor, né? Nem no problema, né? Nem na superação que vai vir depois, mas é olhar para o Senhor, é olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim, Ele está no controle de todas as coisas. E a forma como nós reagimos em meio às nossas ilhas diz muito sobre nós. A forma como nós reagimos, para quem nós olhamos, diz muito sobre nós. O salmista, no Salmo 121, ele fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o salmista, ele entendeu: eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso elevar os meus olhos. Eu não posso ficar olhando para essa terra, nem para o problema, nem para possíveis soluções terrenas, mas eu preciso elevar os meus olhos. Não é aqui que a gente precisa focar, não é aqui que a gente vai fixar o nosso olhar, mas é nele, é no Senhor Jesus. Isaías capítulo 45, versículo 22, Isaías fala: olhem para mim, Deus falando, né? Olhem para mim e vocês serão salvos. Então, olha a importância do foco, da onde a gente vai focar, da onde a gente vai olhar. Porque se a gente olhar para o Senhor, a gente vai ser salvo. E se a gente não olhar? A gente precisa olhar para Ele. A gente precisa olhar para o Senhor. A gente precisa fixar o nosso olhar lá nele. Os atletas vão me entender agora. Quando você, antes de fazer um exercício lá, uma atividade física, você faz um alongamento. Se você não sabia disso, já fica com essa dica aqui. Você faz um alongamento que exige equilíbrio. O que você precisa fazer? Você segura aqui a perna e tal, fica olhando para um ponto fixo, porque você olhando para um ponto fixo, você se equilibra com mais facilidade. Já fica a dica aí, se você não sabia dessa, fica a dica aí. Quando você vai se alongar e precisa de equilíbrio, você precisa fixar o teu olhar num ponto. E talvez seja por isso que a gente anda meio desequilibrado. Porque a gente não está focando o nosso olhar naquele que a gente precisa focar. A gente não está olhando para o Senhor, e quando a gente não olha para o Senhor, a gente perde o nosso norte, a gente perde o nosso alvo, a gente perde o nosso rumo, e a gente vai por qualquer lugar, a gente anda para qualquer lugar. As nossas emoções estão assim, ó. Por quê? Porque talvez a gente precise olhar para um ponto fixo, para poder se equilibrar. Qual que é esse ponto fixo? É o autor e consumador da nossa fé, é Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, é através desse olhar para Jesus que nós seremos salvos. É através desse olhar para Jesus que nós vamos viver e experimentar o socorro do Senhor. João, ele estava numa ilha, gente. Ele estava numa ilha, no final da vida dele, lá para os 80, 90 anos dele. Estava velho já. Não que 80, dá para ser jovem com 80 e 90 anos, tá? Se tem alguém aqui dessa idade, dá para ser jovem, mas ele já estava ali em idade avançada, né? Na melhor idade, né? Ele estava ali. E João, ele estava nesse contexto, só que o contexto não estava impedindo ele de estar no Espírito. O contexto não estava impedindo ele de ouvir o Espírito. O contexto não estava impedindo ele de ver o Espírito. Não estava impedindo ele de vivenciar e experimentar o que Deus tinha para ele. E nessa questão de olhar, tem dois exemplos que eu gosto muito também, que é o exemplo de Isaías. Isaías capítulo 6 fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha que interessante. O rei Uzias era um rei bom. Foi um rei bom. E no ano em que ele morreu, Isaías viu o Senhor. Ou seja, mais uma vez, o contexto não estava determinando quem que o profeta ia ver, o que o profeta ia ver. Numa situação difícil, num contexto difícil, é possível ver o Senhor. Então, vamos olhar para o Senhor. Um outro personagem que me chama a atenção com relação a isso também é Estevão. Estevão, eu queria que, se você puder, abra sua Bíblia aí. Quero ouvir o barulho das folhas aí. Atos capítulo 7, versículo
54, olha que texto maravilhoso. Esse som é bom, hein? Atos capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. O Estevão estava prestes a ser apedrejado. Estevão estava já ali machucado, já estava ali ferido. A galera não tinha dó e estava ali perseguindo, estava em cima dele ali. E olha o nível de raiva aqui. Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Imagina, tipo cachorro, assim, era muita raiva, era muito ódio no coração daquele pessoal, contra a vida de Estevão. O que Estevão faz? Rilhou os dentes para ele também, ri para vocês aqui também. Reclamou, xingou, brigou. O que Estevão fez? Estevão fitou os olhos no céu e viu o Senhor à destra de Deus. Rapaz, que isso, Estevão? Aí ele levou o padrão para nós. Rapaz, Estevão, ele estava ali prestes a morrer e diante da morte, ele olhou para os céus e teve uma visão da glória de Deus. Fica o desafio para nós, gente. No desafio, na circunstância lá na sua ilha, seja ela qual for, olhe para o céu, olhe para Jesus, olhe para Deus. O Senhor tem uma revelação para você. Apocalipse significa isso. Apocalipse a gente entende, né, como o fim do mundo, né, como o fim das coisas, mas não é. Apocalipse não significa isso. Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer tirar o véu das nossas faces, dos nossos olhos, para que a gente possa contemplar a Ele, para que a gente possa contemplar aquilo que Ele tem para nós, para que a gente possa contemplar, no fim de todas as coisas, a eternidade. Para que a gente possa contemplar, quando todo mundo vê o fim do trilho ali, do caminho, quando todo mundo, ninguém mais tem esperança, que a gente possa olhar para os céus e estar em espírito, e ouvir a voz de Deus, e ver aquilo que Ele tem para nos mostrar, e dar uma direção para o povo. Está todo mundo no escuro, mas a gente está em espírito, a gente ouve a voz de Deus, e a gente vê o Senhor. Aí, rapaz, aí pode me seguir aqui, que eu sou imitador de Cristo, e vocês podem me seguir aqui, por onde Ele for, eu vou, eu sou discípulo. Discípulo faz isso, discípulo segue o mestre, e o mestre precisa ser aquilo que a gente, o lugar onde a gente vai estar. O mestre precisa ser a voz que a gente vai ouvir. O mestre precisa ser aquilo que os nossos olhos contemplam diariamente. O mestre precisa ser tudo para nós. Essa é a vida do discípulo. E talvez a gente, né, você ouvindo essa mensagem, fique pensando: Johnny, mas, rapaz, eu depois de tudo que você falou aí, eu vi muita coisa que eu tenho que melhorar ainda. Rapaz, tem muita coisa aí, eu não estou no lugar certo, eu não estou ouvindo certo, eu não estou vendo certo. O João estava fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo errado. Só que não é sobre você. Como assim? É tudo sobre ele. Então, por que João é essa pessoa que é referência para nós hoje? Porque Jesus andou com o mestre. Porque eu falei Jesus? João andou com o mestre. João andou com Jesus. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus que João teve a história dele transformada. Você tem noção que João, hoje, para nós aqui, ele é o discípulo do amor. Ele é conhecido como discípulo do amor, porque, né, nas suas epístolas ali é amor, 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 amor o tempo todo. Ele, amai-vos, amem-se uns aos outros, né, tenham amor. E amor, 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 discípulo do amor. Né? Até conta-se também, há relatos que quando João estava ali bem velhinho, as pessoas iam até ele, e ele, nas reuniões da igreja, ele não conseguia falar muita coisa, e a frase que ele falava era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. A vida do cara era amor. Só que era amor antes de Jesus?
Sei não, hein? Era amor a partir de Jesus. Porque João, inclusive, tanto ele quanto o seu irmão Tiago, o maior, João e Tiago, eles ganharam um apelido até de Jesus. Sabe qual foi o apelido que eles ganharam? Filhos do Trovão. Boanerges, filhos do Trovão. E diz-se, né, entende-se, que eles ganharam esse apelido porque eles eram muito impetuosos, eles eram muito assim, de falar mesmo, de fazer e tal, e né, taca fogo do céu, Jesus, para queimar esses samaritanos. Lucas capítulo 9 narra exatamente, não estou exagerando, Lucas capítulo 9 narra essa história. Teve um pessoal que não quis receber Jesus, João e Tiago chegaram para Jesus e falou: Senhor, você quer que a gente peça para Deus mandar fogo dos céus e exterminar esses camaradas? Então, assim, o discípulo do amor, cadê o amor agora? Taca fogo no céu, queima todo mundo. Mas no final da vida dele, João estava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, o filho do trovão se tornou discípulo do amor. Como? Jesus. É Jesus quem faz. É Jesus quem opera em nós. Não somos simplesmente nós que vamos nos tornar pessoas melhores. Não, eu preciso fazer aquilo que o Johnny falou ali. Eu preciso. Você precisa mesmo, mas é Ele quem faz. O que a gente precisa fazer é deixar Ele agir através de nós. E é sobre isso que eu estou falando, é estar nele, é ouvir a Ele, é ver a Ele. Então, a partir do momento que a gente dá lugar para Ele, para o Espírito Santo de Deus agir, a partir do momento que a gente anda com Jesus, a gente vai pegando as características de Jesus, a gente vai pegando o cheiro de Jesus. Você já abraçou alguém e depois de um tempo você saiu assim, ficou com o cheiro daquela pessoa, perfume tão forte, tão boa fixação daquela pessoa que fixou até em você. Você deu um abraço, saiu daqui. Gente, eu imagino João com o cheiro de Jesus. Em João capítulo 13, João deitou a cabeça no peito de Jesus ali. Será que quando ele saiu da ceia, eles não estavam com o mesmo perfume? É uma intimidade, é uma proximidade que a gente precisa ter com o Senhor tão maravilhosa, que a gente passe pelos lugares e, nossa, que cheiro diferente. É o cheiro de Jesus na minha vida, é o cheiro de Jesus na tua vida. E é isso que a palavra de Deus nos convida a fazer, que a gente exale o bom perfume de Cristo, aonde a gente estiver, por onde a gente for, que as pessoas vejam Cristo em nós. Eu queria convidar você a se colocar de pé, a banda já pode se preparar aqui. A nossa postura frente aos desafios da vida deve ser estar no caminho, ouvir a verdade e contemplar a vida. Queria que você repetisse isso comigo, por favor. A nossa postura frente aos desafios da vida deve ser estar no caminho, ouvir a verdade e contemplar a vida. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é sobre estar nesse caminho. É sobre ouvir essa verdade. É sobre contemplar essa vida. É Jesus quem faz a divisão entre antes e depois. Não só da história do mundo, antes de Cristo, depois de Cristo, mas da minha e da tua história. É Ele quem marca. Até conhecer Jesus, eu era assim, eu era filho do trovão. A partir de Jesus, eu sou discípulo do amor. Agora é discípulo do amor. Antes de Jesus, eu era alguém. Depois de Jesus, a gente precisa ser outra pessoa. E aí, talvez você fale para mim: Johnny, beleza, né? Acho que essa palavra aí, então, é para quem não conhecia Jesus ainda, né? Eu já conheço Jesus, já tenho minha vida transformada e tudo mais. Será que é só para esses? Porque João, no final da sua vida, aqui em Apocalipse, no capítulo 1, né? Ele está aqui no capítulo 1, tendo toda essa revelação. Ele já conhecia Jesus, ele já andava com Jesus, né? Tinha andado com Jesus, já tinha experimentado, já tinha vivido tanta coisa com a igreja primitiva, tantas experiências. Só que no capítulo 4, coloca para nós, capítulo 4, versículo 1, queria que você tentasse imaginar isso daqui. Que você tentasse imaginar essa cena aqui, o que João estava experimentando.
Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Vou pular para o versículo 8. Eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, eu não sei se você conseguiu imaginar isso daí, se você conseguiu contemplar isso daí. Nem eu consegui contemplar exatamente o que é isso daqui. Nem se a gente se esforçar muito, eu acho que a gente vai conseguir. Mas o que esses seres viventes estavam fazendo, a gente consegue fazer. Eles estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E essa é a única resposta que a gente pode dar diante da revelação do Senhor. É adoração, é adorar Ele. E como eu falei, essa palavra não é só para quem ainda não aceitou a Jesus como seu suficiente Salvador. Não é só para quem ainda não caminha com Jesus. Porque João, mesmo tendo experimentado tudo isso, João, mesmo tendo vivido com Jesus, andado com Jesus, mesmo tendo vivido experiências tão maravilhosas na igreja primitiva, Jesus estava chamando João para um novo nível. Jesus estava falando para João: João, sobe para cá. João, tem um outro nível para você. Você está já no final da sua vida aí, mas ainda tem um novo nível para você. Porque Ele é uma fonte de águas vivas, Ele é uma fonte inesgotável, e quem tiver sede vai beber dessa fonte para sempre. Quem tiver sede vai beber dessa fonte para sempre. O pastor Rafael, no domingo passado, ele falou sobre isso. Ele falou como nós estamos esperando a chuva do Senhor, como nós estamos esperando a água do Senhor. É fazendo uma conchinha com a mão? É pegando um balde? Ou é cavando uma cisterna? É isso que vai determinar o quanto que você vai beber. Não é o quanto Ele tem para oferecer, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele não dá o Espírito dEle sob medida. É o tanto que você tem sede. É o tanto que você quer viver esse novo nível. É isso que vai determinar se você vai se saciar com uma concha da sua mão, ou se com a cisterna que você vai cavar para receber o que Ele tem para derramar sobre a sua vida.